Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Eu não vou ler os 51 versículos, tá certo? No capítulo 12 de Êxodo. Mas o objetivo, ao longo desse ano, no primeiro domingo, nós vamos explorar os textos relacionados com a Santa Ceia. Relacionados, todos eles na Bíblia com a Santa Ceia. Pode ter certeza que vai ser de grande bênção para a sua vida. E você vai entender ainda mais a razão, tudo aquilo que está relacionado com a Santa Ceia, depois nós passarmos por essa caminhada bíblica em relação à Santa Ceia, tá bom? Então, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vou começar com o livro de Êxodo, mas eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia. Se você puder abrir sua Bíblia, no capítulo 12, e deixar a Bíblia aberta, nós vamos acompanhar alguns versículos do capítulo 12. E eu gostaria que você pudesse, de repente em casa, ou quem sabe até hoje mesmo, fazer essa leitura, a fim de que você possa entender quão sublime, quão especial é o dia da Santa Ceia nas nossas vidas. Não importa se existem milhares ou apenas 3 pessoas celebrando a Santa Ceia, mas eu quero que cada um de nós tenha o entendimento da sublimidade desse dia, da beleza desse dia, o que é esse dia. E eu gostaria que nós pudéssemos aprender sobre isso. Se você observar Êxodo capítulo 12, nós vamos descobrir que esse texto é uma preparação para a saída do povo de Israel do Egito. Então, antes da leitura, eu vou apenas lembrar um pouco a história. Havia um homem que morava numa região chamada Mesopotâmia, né? entre rios, que se chamava Abraão. Abraão era, segundo a tradição, uma família de posses e vendedor de ídolos, né? Uma cidade religiosa como Aparecida, como outros lugares que existem no mundo. E Deus apareceu a esse homem e disse: sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não é bíblico, é tradição ainda, que Abraão tinha um grande desejo, olhava para os ídolos que cercavam a sua vida, e ele tinha grande desejo de conhecer o Deus verdadeiro. Então Deus se apareceu a Abraão, Deus se revelou a Abraão, e disse: eu vou te fazer me conhecer, eu serei conhecido de Abraão. E no período longo da vida de Abraão, período de dezenas de anos, Deus andou com esse homem andou obedecendo a Deus, né? Por isso que ele é o pai da fé. Deus dizia: sai daqui e vai para ali, né? Então Abraão é o pai da fé e Sara é a mãe das mulheres santas, né? Porque aguentar a mudança, vai para um canto, vai para outro, não tinha lugar fixo, né? Imagina quantas mudanças Abraão fez ao longo da sua vida. Então Abraão tirou uma família. Nós sabemos que Abraão era estéril, mas Deus fez uma promessa a Abraão de que ele não seria simplesmente pai de alguém, mas ele seria pai de uma multidão. Pai de uma multidão. E Abraão teve quantos filhos? 8 filhos. Abraão teve 8 filhos, né? A gente sempre vê na igreja que Abraão teve quantos filhos? Um filho, que foi quem? Isaac. Mas Abraão, 2 filhos, que era Isaac e Ismael. Mas Abraão teve 8 filhos. E Deus disse que a bênção estaria com Isaac, né? Abraão teve um filho com Sara, um filho com Agar, e 6 filhos com Quetura. 8 filhos, né? Essa é a história. Mas Deus cuidou de Isaac. Deus disse que quando Abraão morreu, a bênção de Deus se apegou a Isaac. E Isaac teve quantos filhos? Quantos? 2, agora está certo. Isaac teve 2 filhos. E um deles se chamava Esaú e o outro Jacó. E Jacó teve 12 filhos. E Jacó teve um filho que foi vendido pelos seus irmãos aos 17 anos, que se chamava
mas do Egito ele se transformou em governador, vice-rei, né, porque era o segundo posto, antigamente tinha esse posto, em governador do Egito. E ao se transformar em governador do Egito, ele levou toda a sua família numa época de seca. José era nordestino, né, e virou vice-governador de São Paulo. Mas o Egito naquela época era muito maior que São Paulo, muito maior, muito mais importante. E ele, pessoal, pode subir todo mundo para cá que eu vou arrumar um lugarzinho maravilhoso para vocês, chamava Goza, tem preguinho para todo mundo. Tu levou as 70 pessoas da família, e essa família cresceu, e se levantou um rei que não conhecia José e escravizou esse povo, e durante 400 anos esse povo foi escravo no Egito. E cumpriu-se a promessa que Deus havia dito a Abraão: farei de ti uma grande descendência. E teve uma noite que Deus teve uma conversa lá com Abraão e contou a história todinha, como ia acontecer, tá bom? Mas esse povo, durante 400 anos, começou a sofrer profundamente. A escravidão do Egito era pesada, e se você ler o livro de Êxodo, você vai descobrir que Deus começa a dizer: eu tenho ouvido e visto o clamor do meu povo, e mandou alguém para libertar. Foi Moisés, história de Moisés. As pessoas não têm noção do que era o Egito antigamente, mas o Egito era a grande potência do mundo. Potência do mundo. Eles derrotaram os arcadianos, né, que é um filme aí do Scorpion King, né, quem assistiu o Scorpion Rei. Eles derrotaram os países grandes da África, tinham o controle do mar. Então o Egito era um grande império, e Deus manda um homem com um cajado na mão. Com um cajado na mão, vai lá e fala para o rei que para liberar meu povo. Isso vai ser tema das mensagens a partir de primeiro domingo de fevereiro. Quando a gente fizer a primeira, para todo mundo voltar, vou pregar uma série de mensagens sobre a existência de Deus e porque Ele é a melhor opção que nós temos na vida. Então Moisés chega diante de Faraó, e Faraó, a primeira coisa que falou: não conheço, não sei nem quem é seu Deus, nem vou deixar sair o povo, não vou deixar sair porque o povo é meu, eu que mando essa bagunça aqui chamada Egito. Então, e vocês vão ter que trabalhar o dobro agora, porque vocês estão querendo, então é ociosos, né? Esse negócio de religião e negócio de adoração é coisa para quem não tem o que fazer e fica inventando moda, então vocês vão trabalhar o dobro. E aí começa toda uma série de detalhes onde Deus mandou várias pragas ou castigos sobre o Egito. Mas teve algo que aconteceu que foi especial, que foi a celebração da Páscoa. Deus marcou a data da saída do povo, antes do povo sair. E antes do povo sair, Deus mandou que eles fizessem uma festa, celebrassem a saída. Então isso tem tudo a ver com a Santa Ceia, tá bom? Então se você abrir sua Bíblia, abre sua Bíblia ou internet, ou o que você tiver na mão. Domingo que vem eu vou fazer um teste, vou mandar o PDF do sermão adiantado, que é para ver quem consegue já abrir no iPad ou no iPhone. Vou começar a mandar o material adiantado, prepara o PDF, manda, você já pode acompanhar, você consegue acompanhar, e aí você tem condições de ver o que está mais ou menos acontecendo, e não precisa, né, a gente usar tanto a tela, mas você pode ficar até com o PDF do sermão preparado na sua mão. Agora presta atenção, quando a gente chega no capítulo 12, diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. O objetivo desse sermão é mostrar que Santa Ceia é o cerimonial da Páscoa, é a continuidade do cerimonial da Páscoa. São personagens desse texto: o Deus de Israel, Moisés, Arão e o povo de Israel, e também é personagem central nesse texto o Cordeiro. Nós vamos descobrir isso, tá bom? Se você abrir no capítulo 12, você vai descobrir algumas coisas. A primeira verdade que eu gostaria que você pudesse entender é que Santa Ceia ou Páscoa é uma celebração que acontece na terra da escravidão. Primeiro versículo, o que é que diz? 12:1. Alguém está com a Bíblia aberta aí? Diz assim: e o Senhor disse, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. A primeira informação do capítulo 12 é uma informação geográfica. Você pegar o GPS, colocar lá Egito, né? Entrar lá no Google, vai bater no
Egito. Fato verídico. O primeiro grande acontecimento, a Páscoa, foi uma celebração na terra do Egito. Não é celebração para o céu, é celebração que a gente faz aqui na terra. Agora, presta atenção, Egito hoje dá a ideia de nação, não é verdade? Quando eu falo em Egito, você pensa o quê? Você pensa naquela nação que está estabelecida lá no delta do Nilo, que tem uma composição política, um governo, um sistema muçulmano, etc. Então, quando você pensa em Egito, você pensa em país. Mas se você observar o texto, né, o pessoal que tem o Blue Letter aí nos computadores, pode observar que a palavra usada no hebraico não é Egito, a palavra usada é Mizraim. E Mizraim é uma palavra que está relacionada com Gênesis capítulo 10, versículo 6. Na terra dos descendentes de Cão. Especialmente aquele rapaz que tratou mal Noé, e Noé amaldiçoou. Estando o povo de Israel na terra do Egito, na terra do sofrimento, na terra do cativeiro, na terra da maldição, na terra onde as pessoas amaldiçoam Deus, na terra onde há conflitos e confrontos diversos, Deus fala com esse povo na terra da escravidão. Então, eu gostaria que vocês, em primeiro lugar, guardassem essa informação. Páscoa foi uma celebração que aconteceu na terra da escravidão. Tá bom. A segunda informação que nós temos no texto é que Páscoa é a celebração de um novo começo, de um novo tempo. Diz o texto, o versículo 2 diz: este mesmo mês, o que é que diz o texto? Vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, Páscoa é a celebração do começo de alguma coisa que está começando. Por isso que eu gosto da Santa Ceia no primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do mês. O mês só começa para mim depois da Santa Ceia. Deus falou assim: para o calendário. Eles estavam no meio do ano egípcio, não sei, cancela esse calendário aí. Podem cancelar esse calendário. E a partir dessa Páscoa, hoje é dia que começa vida nova. Santa Ceia não é aquele cerimonialzinho que você vem para a igreja, pega um pedacinho de pão, um pouquinho de suco, né? No começo eu comprava vinho, porque aí tem gente que não vai dar problema. Muitas vezes eu comprei vinho, eu não tomo vinho, mas eu saía para comprar o vinho. Quando eu saía para comprar o vinho, eu só comprava vinho com mais de 7 anos de idade. Se alguém fosse tomar um vinho, tomaria um vinho que bom ou ruim? Bom, Santa Ceia é um dia especial, né? Quando eu saía, procurava, rodava, baixava, tudo com o maior carinho, com o maior cuidado. Porque é uma celebração onde você celebra um novo começo. Não existe Santa Ceia para quem não está começando de novo. É sempre um momento novo. A sua vida, o que aconteceu de errado, as coisas ficam para trás. Santa Ceia é momento de vida nova. Todo mês você começa de novo. Você participa, você começa, recomeça. Celebração na terra da escravidão, mas é um novo tempo. A terceira informação que nós temos é o seguinte: falai a toda a congregação de Israel. Santa Ceia é festa, é celebração para israelita. Não faz sentido para o Egito. Não faz sentido para o acadiano, não faz sentido para o grego, não faz sentido para o romano, não faz sentido para o lusitano, né? Não faz sentido para o africano. A Santa Ceia é uma celebração de Israel. Ela não foi um acontecimento aberto a todos os povos. Se você observar, se você ler o texto dos 51 versículos, você vai descobrir que o estrangeiro também podia participar, todos podiam participar, desde que eles participassem de acordo com as
estabelecidas. Então, Santa Ceia é uma celebração onde nós temos o privilégio de relembrar aquilo que nós somos como povo diferente, povo chamado, povo que segue a tradição da fé. O reverendo Décio falou sobre a música. Brincadeira, essa música é cantada há quase 3 mil anos. Não tem sucesso dos Beatles que sobreviveu 3 mil anos, aí que o povo cante como canta. Isso não tem. Nem Elvis Presley o povo canta. Não dá, não conseguiu. Daqui a pouco, nem Camaro Amarelo, né? Da semana que vem, aí muda, vai aparecendo o Camaro Verde, Camaro Azul, Camaro Roxo. Aí o povo esquece o Camaro Amarelo, esquece, não sei de que lá. Tudo não é verdade? Aí passa, mas há 3 mil anos as pessoas celebram o entrar de Jesus pelas portas de Jerusalém. Então, Santa Ceia é uma celebração para o povo de Deus, para o israelita. A quarta verdade que eu gostaria que você guardasse é que Santa Ceia é uma celebração em torno do Cordeiro. Não existe Santa Ceia, não existe Páscoa sem Cordeiro. Se você observar, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 desse mês, tome cada um para si, um cordeiro. Não é 2 cordeiros, nem 3 cordeiros. Não é a festa da cumilança de cordeiro. Não, minha família é grande, vamos matar 3 cordeiros, porque pode não dar, não é verdade? E ainda tinha uma ordem que aquela festa toda, ela estava em torno do cordeirinho, que devia ser de 1 ano, sem mácula. Era um cordeirinho que as pessoas guardavam por alguns dias, aprisionavam, assim como Jesus foi aprisionado. E ele foi aprisionado por questões religiosas. E era morto no final do 14º dia, ou no primeiro dia da nova semana. Então, Santa Ceia é a celebração da morte do Cordeiro. Cordeiro que tira o pecado. Cordeiro que tira todo aquilo de mal que as pessoas fizeram. Vocês vão descobrir que quando no livro de Israel, o livro de Levíticos, que é o livro das ofertas, Israel, o Velho Testamento era regido por ofertas. Tudo que você fazia, você tinha que pagar multa. Não era multa de trânsito, era multa de pecado. E tinha várias gradações. Se você era pobre, você oferecia uma pombinha, mas se você fosse rico, tinha que oferecer o quê? Um boi. Um boi. Tinha pecado que era grandão, tinha pecado que era... Então tinha muito na proporção. Deus lidou muito com o povo nesse aspecto, mostrando os erros, né? Então, para mostrar isso, nem por isso o pessoal deixou de cometer as suas iniquidades e as suas atrocidades. Mas o Cordeiro era o ponto central da Páscoa. Eles deveriam sacrificar o Cordeiro, e o sangue do Cordeiro deveria ser espargido nas ombreiras das portas. E lá dentro, eles deveriam comer, celebrar, cantar, orar e se preparar, ou se prepararem para a caminhada. Uma vez em Paracatu, vamos fazer uma Páscoa judaica. A gente não celebra mais, mas é interessante a Páscoa. Nós preparamos as ervas amargas, porque o pessoal vai preparar para distribuir. Não tinha nada nem que nós fazer cordeiro, mas fizemos igreja cheia, alegre, para mostrar como era. O pessoal ia comendo erva amarga e lembrando, a escravidão está acabando, a escravidão está chegando ao... E por que nós estamos fazendo isso, papai? As crianças perguntavam. Eles diziam assim: porque amanhã, filho, amanhã de manhã, olha que o decreto ainda não havia sido assinado, amanhã de manhã nós vamos ser um povo livre, amanhã de manhã nós vamos sair do Egito, amanhã de manhã nós vamos começar a nossa caminhada. Então, a Santa Ceia é uma celebração, é um momento gourmet. Era um momento gourmet em torno do Cordeiro. Por isso que esse ano, no ano passado, nós começamos a fazer. Todo primeiro domingo do mês vai ter o quê? Almoço, né? O marido tem uma
paleta de cordeiro é uma delícia. Então, em fevereiro, eu vou preparar para a gente comer um pedacinho de cordeiro, para vocês lembrar da Páscoa. Mas preste atenção, era uma celebração centrada no cordeiro. E mais uma lição só que eu gostaria que nós guardássemos outro hoje, vamos deixar a próxima para a próxima Santa Ceia. A Páscoa era uma festa totalmente voltada para o futuro. Era a festividade da esperança. Não tinha quase nada a ver com o passado. Se você observar o seguinte, mas a família, se a família for pequena para o cordeiro, então tome sogra, o seu vizinho, perto, ajuntamento, comunhão, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas ombreiras, na vega das portas, nas casas do que comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dentro da cruz, em toda a instrução em torno do cordeiro. Mas diz assim, pois assim comereis, versículo 11, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Aí eu gosto, ligeiro. Comereis com pressa. Por que com pressa? Porque Deus está passando, é rápido. Não é algo. Se alguém ficou atrasado, ficou para trás. Ficou rápido. Porque alguma coisa vai acontecer que o pessoal precisa o quê? Ficar esperto. Ser ligeiro. E aí você vai descobrir o seguinte: eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei os meus juízos. Eu sou o Senhor. É a minha vingança pessoal contra a idolatria, contra os ídolos. E a minha vingança pessoal contra o povo que se reluta em me conhecer como Deus único. Vou matar uma pessoa em cada casa, primogênito, desde o homem até o animal. Eu costumo dizer que naquele dia, até o filhinho da pulga, que era primogênito, que nasceu primeiro, pulou, e de repente, quando pulou, já desceu o quê? Já desceu morto. E foi o dia que Deus, eu vou passar rápido. A minha passagem será de bênção para quem estiver amparado debaixo do sangue do Cordeiro, mas será de juízo para quem não estiver amparado. E aí acontece o dia do Senhor. Mas aquele povo, Deus deu uma ordem. Como é que vocês devem participar da ceia? Lombos, versículo 11, lombos, sapatos, cajado, e devem comer, é fast food, é rápido, é ligeiro, porque é o dia da passagem do Senhor. Agora, eu quero que vocês se lembrem e reflitam que aquele povo era um povo escravo. Nem todo mundo tinha dinheiro para comprar sapato ou sandália. E se tinha roupa, cada um só tinha o quê? Uma. Era um povo de 400 anos de escravidão. E aí eu me lembro dos princípios que a gente aprende em casa com minha mãe, quando você tem a roupinha velha, mas no dia da Santa Ceia é o dia que ela passava a roupa, o dia que cuidava. O sapatinho pode ser velho, mas é o dia de engraxar, é o dia de tirar a sujeira do sapato, é o dia de vestir a camisa nova, é o dia da roupa nova. Foi daí que eu aprendi a vestir roupa nova só na Santa Ceia. Não tem encontro, não tem casamento, não tem festa de amigo que me faça botar uma camisa nova que eu compro antes de eu usar na Santa Ceia. Porque é a celebração da alegria, da esperança. É o dia que Deus disse assim:
se arrumem, se preparem, porque eu vou passar. E vou passar rápido. Eu quero que vocês estejam preparados. Amém? A Páscoa foi celebrada muitas vezes em Israel. Dá para ler? Dá para estar conseguindo ler? A Páscoa foi celebrada onde? No Egito. Vocês podem ler e podem acompanhar. A Páscoa foi celebrada no Egito. E o povo saiu da maneira como Deus disse que eles iam sair. Lembre-se disso. A Páscoa foi celebrada aonde? No Egito. E o povo saiu do Egito da maneira como Deus disse que eles iam sair. Tá bom. Segundo, a Páscoa foi celebrada onde? No Sinai. Antes da caminhada de 40 anos. Deus mandou que eles celebrassem a Páscoa. Celebraram no Egito e saíram da maneira como Deus disse que eles iam sair. Celebraram no Sinai e chegaram à terra prometida da maneira como Deus disse que eles iam chegar. Depois a Páscoa foi celebrada onde? Em Israel. Você lê o livro de Josué. Logo no começo do livro de Josué, na grande festa da colheita. Quando veio a primeira colheita, eles celebraram a Páscoa e se lembraram da promessa de Deus que dizia que eu vou vos mandar para uma terra que mana leite e mel. E celebraram a Páscoa na terra conquistada, na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Celebraram a Páscoa. Depois você vai descobrir que Jesus celebrou a Páscoa com seus 12 discípulos. E aconteceu exatamente o que ele disse que ia acontecer. Este é o meu corpo que é partido por vós. Hoje à noite, o pastor será ferido. Conta toda a história da Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos e ele morreu conforme ele disse que ia morrer. Mas hoje nós celebramos a Páscoa. Mas por que nós celebramos a Páscoa hoje? Por que nós celebramos a ceia? Nós celebramos a ceia porque a palavra de Deus nos diz que esta ceia, ela é um memorial para a ceia que será celebrada na eternidade. Por isso nós celebramos a ceia. Assim como Israel no Egito celebrou a sua Páscoa, foi liberto da escravidão. Hoje nós celebramos a nossa Páscoa, porque seremos libertos dos nossos pecados. E na eternidade nós vamos celebrar a Páscoa com Ele. Amém? Amém, irmãos? Amém. E desse dia em diante, não mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Foi a última palavra de Jesus sobre a ceia. E quando ele falou sobre a ceia, ele disse: fazei isto em memória de mim. Se você quer participar da ceia, você tem que entender que você precisa cumprir os mandamentos de Jesus. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Nós devemos ser batizados. O batismo é manifestação pública, a pública profissão de fé. É o momento em que você vem a público e diz assim: pessoal, eu faço parte do povo de Israel. É possível que o pessoal ao longo da história queira te queimar, fazer algumas coisas pelo qual o povo de Israel passou ao longo da caminhada. Mas faz parte da confissão, faz parte da segurança, faz parte da afirmação, faz parte da essência da Páscoa, da essência da Santa Ceia. Vou deixar para os outros domingos. Nos próximos domingos nós vamos explorar outros momentos da Santa Ceia, sempre do primeiro domingo do mês. Primeiro domingo de fevereiro nós vamos relembrar a Páscoa do Monte Sinai. E vocês vão ver que é a mesma Páscoa. Depois nós vamos ver a Páscoa celebrada em Israel. E você vai descobrir que é a mesma Páscoa. E nós vamos aprender que esse momento é um momento muito especial na vida da nação.
assim como nós esperamos que seja um momento muito especial na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, fazer oração nesse instante. Vamos ficar de pé. Ficamos de pé nesse instante, nessa oportunidade. Eu não sei se você já é membro de uma igreja, já assumiu um compromisso, ou se um dia assumiu e voltou atrás, se um dia assumiu e não levou a sério. Mas hoje nós estamos começando 2013, uma oportunidade maravilhosa para você começar o ano pensando sobre isso, pensando em assumir um compromisso sério com Deus ao longo da sua vida. Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado porque nós podemos, na terra da escravidão, na terra de Misraim, a terra das maldições, nós podemos parar e celebrar um momento novo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não colocou naquela noite no memorial da Páscoa o passado, os pecados de Israel, as falhas, as transgressões, as iniquidades. Obrigado porque Tu és o Deus que possui capacidade de zerar o tempo e fazer com que tudo comece de novo. Obrigado por esse dia, Pai. Obrigado porque a Santa Ceia é a celebração em torno de Jesus, em torno do Cordeiro. E em torno do Cordeiro, Pai, nós celebramos a redenção. Nós celebramos, Deus, aquele perdão que perdoa absolutamente, como se nunca tivéssemos feito nada de errado. Obrigado, Deus, porque a Santa Ceia é a celebração da esperança. É a celebração a Deus da roupa nova, do vestimento novo, do tempo novo, do sapato novo, da alegria nova. Mas obrigado, Pai, porque a Santa Ceia é a celebração onde nós nos encontramos para celebrar a vindoura vida eterna com Cristo. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por esta oportunidade. Abençoa esse momento nas nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Poder sentar.